Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um outro vlog. Hoje para falar a respeito das minhas impressões após guiar o Volkswagen Virtus na sua versão GTS, com motor 1.4 turbo de 150 cavalos e transmissão automática de 6 velocidades. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito, participe daquela área comunidade, que lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente já testou, dos carros que a gente vai testar e de curiosidades automotivas em geral. Se você está procurando pelo conteúdo específico de algum carro no dia a dia, pesquise aqui a área playlists, que lá nós temos o conteúdo de diversos carros sendo utilizados no meu cotidiano. Bom, o Polo GTS ele foi lançado agora no final de janeiro, né, de 2020, esperado desde lá do salão de 2018, né? E agora é a vez da chegada do Virtus, o sedã do Polo, em sua versão GTS com apelo bastante esportivo. Bom, eu acho que é um carro muito polêmico, né? Primeiramente porque essa versão do EA 211 ou 250 TSI, ela não tem diferença nenhuma, né, em termos de desempenho quando você compara ao dos carros normais que utilizavam esse mesmo conjunto motriz, que acontece com o Jetta, né, nas suas versões Trendline, Comfortline e R-Line, no Golf extinto Highline, né, e mesmo no T-Cross, né, em sua versão Highline. Então, eu acredito que aí já acontece um erro, porque ele tinha que ter uma diferenciação motriz, um pouco mais de potência, ou então eu acredito que o motor deveria ser como ele já foi um dia no Polo GTI europeu da geração anterior, que era um motor que utilizava o turbo compressor e um compressor. O compressor cumpria o auxílio e o ganho de potência nas rotações baixas, e quando ele abria as rotações intermediárias até as altas, entrava o turbo. Esse motor EA211 com compressor e turbo, ele chegou aqui no Brasil com o irmão rico do Polo, que era o Audi A1, na sua versão Ambition, que não existe mais, né? O Audi A1 eles desistiram de trazer aqui para o Brasil. Então, assim, eu acredito que existe um erro aí. E pelo valor que é cobrado por esse carro, o mínimo que ele deveria trazer é um motor com muito mais desempenho do que de fato ele oferece, porque ele não tem um diferencial relevante quando você compara com os sedãs médios que você pode comprar pelo mesmo valor ou até mesmo por menos valor do que essa versão GTS. Então, assim, foi um erro bastante grave da Volkswagen nessa parte. 2.0 TSI, visto que o Golf GTI saiu de linha, poderia ter sido colocado no Polo e no Virtus de entrada, né? Alguma diferença de potência para o Jetta GLI, para não prejudicar as vendas do sedã maior, mas ainda assim ser um esportivo de verdade, e não um esportivo que é quase de verdade. Ele ainda deve muito, né? Nessa parte. Com o mesmo valor, você pode levar um Cruze, né? Você pode levar um Jetta em duas versões, você pode levar um Trendline, você pode levar um Comfortline, né? E se você quiser alguma coisa que anda até um pouco menos, mas que também dá um bom desempenho na atual geração, você pode optar por um Corolla, né? Nas suas versões cheio ou GLI. Então, assim, é um carro que ele ficou mal posicionado, né, no mercado. Eu acreditava que o Virtus ele chegaria ali na faixa, nessa versão GTS, dos 90 até 95 mil reais, que estão muito mais do que bem pagos para esse carro. Em termos de acabamento, ele continua com aquele acabamento interno extremamente simples, né? Só que nesses tons escuros, né, que remetem à esportividade, ele melhora, ele não dá aquela sensação tão pobre quanto nas outras versões do Polo. Mas os encaixes até melhoraram um pouco quando comparado às primeiras versões do Polo, que eram bem feinhas da gente ver, né? Que era um acabamento muito simples para o padrão do carro, né? Afinal, ele é um sedã compacto premium, né? Uma categoria meio doida que existe aqui no Brasil, mas de fato é o que ele é, né? Então acredito que poderia ter melhorado, inclusive ganhado um teto solar, né? Como existe na Europa para o Polo, ou mesmo
Algumas melhoras, né, em termos de acabamento, né, básicas. O banco, eu fiquei brincando que é um banco de up com abas laterais, mas o banco eu gostei, tá, dos bancos dianteiros. Ele traz também o Driving Mode Selection, que você pode escolher entre os modos de condução Eco, Normal, Esporte e Individual. Quando você aciona o modo Esporte, ele tem um sistema que ele fica com como é que se diz? Um emulador de som esportivo, se assim a gente pode chamar, né? O ruído de motor mais esportivo, que ele vem emulado através desse sistema que é instalado sob o painel de instrumentos e utiliza a chapa corta-fogo e o para-brisas para reverberar o som de escapamento esportivo para dentro da cabine. Então, assim, o som até que fica bonito dentro da cabine, mas é uma coisa falsa. Quando você abaixa o vidro, não existe som. E esse som ele só aparece quando você ativa esse modo esporte. Ele também faz algumas alterações na curva do pedal acelerador. A direção fica mais pesada, né? E, obviamente, a rotação de trocas de marchas fica mais elevada, né? Ele fica mais divertidinho nessa parte. Um outro lado que eu achei assim peculiar, como a gente esperava por um GTS esportivo, são as rodas. Bom, tudo bem elas serem de aro 17 e aí tudo tá tudo ok. Porém, com um perfil muito alto para um carro desse tipo. Eu acreditava que ele ia usar um perfil 50, ou melhor, um perfil 45. O perfil 50 já é bem mais alto, né? E uma suspensão mais baixa, porque ele está com a suspensão praticamente na altura de rodagem normal de um Polo convencional, né? Ou Virtus. Então, eu acredito que ele deveria ter vindo um pouco mais baixo para ter uma cara de fato esportiva, né? Dar uma graça ao carro. Dinamicamente, ele tem a suspensão mais enrijecida quando você compara ao Virtus normal. Aqui é um fator bastante relevante. O Polo e o Virtus normais, convencionais, eles já traziam uma suspensão mais suave quando você comparava a maioria e o padrão Volkswagen, né? Então esse GTS ele ficou mais Volkswagen, né? Ele está mais firme mesmo. E quando você acelera o carro, principalmente em velocidade de estrada, você nota isso, né? Quando você está a 150, 160 km por hora, você sente o carro bastante firme e isso é um ponto bastante positivo, né? Eu senti o carro até dinamicamente melhor, Virtus melhor do que o Polo, principalmente de curvas, né? Sem ser tão arisco. Mas isso daí também se deve a um entre-eixos um pouquinho maior, né? Que você tem na versão sedã. Uma coisa que eu achei interessante são as telas, né, que mostram a força G na central multimídia, né? Você tem o uso da potência também, que é muito parecido ao Jetta GLI. Além de vir com aquele quadro de instrumentos, né, já padrão da Volkswagen, né? Que você consegue refletir, por exemplo, o GPS, só que ele vem no modo mais esportivo, né? As letras são diferentes do padrão que a gente está acostumado, além de terem os círculos em tom vermelho, né, para trazer um pouco mais de esportividade. No resto, com opções, ele traz ainda a chave presencial, vem com o sistema start-stop, que ele desliga o motor do carro em paradas, né, no trânsito, tem ar-condicionado para o banco traseiro, tem um detector de fadiga, né, que é uma coisa bastante interessante, o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, ele poderia trazer estacionamento automático por esse preço, né? E tem assistente de partida em rampa, que também auxilia muito, né? Voltando aos dotes dinâmicos, nós temos o diferencial de deslizamento limitado e eletrônico, que é uma adição sempre interessante, mas todos os Volkswagen têm quando você tem a opção da transmissão automática, né? E isso melhora muito a dinâmica do carro em curvas, por ser de tração dianteira, ele acaba apontando muito melhor com esse diferencial. Ele divide a força entre as rodas dianteiras, né? Então isso daí ajuda muito dinamicamente o carro. Aí você imagina que é um carro esportivo, mas eu não senti um desempenho de fato melhor que o Jetta 1.4. Eu achei ele muito equivalente, né? E o Jetta, na minha opinião, é um carro muito mais caro, porque ele é a plataforma MQB pura, né? Não é como acontece com o Polo, que é MQB a zero. A mesma coisa acontece com o Virtus, obviamente, né?
já é um pouquinho empobrecida aqui na América Latina quando você compara com o modelo europeu, enquanto o Jetta ele vem de fato puramente com a mesma plataforma, até porque ele é desenvolvido pensado no mercado americano, que tem uma exigência muito grande em termos de segurança. Então, assim, eu esperava muito mais do Virtus em termos de desempenho. Um fato que me surpreendeu é em termos do consumo. Isso, de fato, foi um lado muito positivo com gasolina. No ciclo urbano, eu obtive média de 13,1 km por litro com ar-condicionado ligado, start-stop ativado. E no ciclo de estrada, andando a 110 km por hora, em torno de 2.250 rotações, eu obtive médias de 18,3 km por litro de gasolina com o ar-condicionado ligado. Isso é um fator bastante relevante e muito bom, tá? É um número de consumo muito bom que não se equivale a, de fato, um sedã esportivo como ele pretenderia ser, né? Mas nesse fato realmente é muito bom. Acho que faltaram também os pneus mais largos que melhorariam ainda mais a dinâmica do carro, sabe? Isso é um fato que não enquadrou muito bem, não ornou com o carro a cara que eles criaram, né? No ciclo de estrada andando a 100 km por hora, nós temos aí em torno de 2.000 rotações, né? Ele retoma muito bem mesmo no modo Eco, esse 1.4 ele sempre muito espertinho, né? Ele sempre está muito pronto para que a gente possa acelerar, então é bastante tranquilo quando você necessita de potência. E também sempre bastante torcudo, mesmo no modo eco, né? O modo esporte, como eu disse, ele ativa aquele reverberador de som, né? As trocas ficam mais rápidas e em limites de giro, né? Os pedal shifts são muito rápidos e o modo manual no câmbio também é bastante rápido. Uma coisa que eu achei assim falta foi de um botão físico para desligar o controle de estabilidade, principalmente para quem vai levar esse carro para a pista. É um fator negativo, apesar de que o controle de estabilidade pode ser desligado pela central multimídia, né? Só o controle de tração é que ele sempre está ativado, você não consegue desativar ele, né? Enfim, é um carro que eu achei muito caro pelo que ele custa. Essa unidade que eu conduzi com o sistema Beats Audio e pintura metálica, que era um azul lindo, né? Eu achei o azul muito, muito bonito. É um carro que bate em 109 mil reais. Quando eu penso que eu tenho o Cruze, eu tenho o próprio Jetta, eu tenho Corolla, eu tenho até mesmo Civic, tem uma iríade de carros assim interessantes, muito mais interessantes que esse Polo. Eu com certeza, aí eu bato novamente na tecla do Polo, porque o Virtus é um Polo sedã, eu com certeza não optaria pelo Virtus. O Virtus é um carro que está custando caro demais por carro de menos, né? Esse carro era para estar na faixa no máximo de 95 mil a 96 mil reais. Então é muito, muito dinheiro para um carro que é um sedã projetado para mercados emergentes, né? E merecia um motor maior, né, para dar de fato a performance que ele merecia. Então, para valer esse preço que eles estão querendo cobrar. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo que no tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem embaixo que eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!